Que a igreja de Cristo comece a externar o reino. Se esse povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos e se humilhar, sabe, se curvar diante de mim e pedir misericórdia e perdão, eu, o Senhor dos céus, ouvirei o seu clamor e eu sararei a sua terra. Ficamos brigando por dogmas, por preceitos humanos, ficamos discutindo por ideologias. Questões loucas invadem reuniões de ministério. Questões loucas, perdemos tempo com coisas que não levam a lugar algum. E o reino do inferno, aliás, o inferno não tem reino, a bagunça do inferno fica tomando conta das coisas, porque a igreja não se posiciona. O que nós queremos é mais um arrepio, mais um milagre. Eu quero alguém que ministre sobre a minha vida algo novo. Miserável, não entende que o Senhor te chamou por filho. A primeira coisa que ele faz na parábola do filho pródigo é lhe trocar as roupas, lhe botar uma mitra, lhe dar sandálias, quer dizer, lhe coloca em condições de filho novamente. E ele diz: quero ser como um dos teus servos, dos teus jornaleiros. Ele diz: que nada disso, rapaz, que jornaleiro, tu é filho. Que mané jornaleiro, tu vai comer na minha mesa, tu tem direito do que eu tenho. E nós nos comportamos às vezes como escravos ou como mendigos da fé. O reino dos céus, querido, se você puder colocar a mão no teu peito, ele está aqui dentro. O reino dos céus está dentro de vós. O que falta é nós externarmos o reino, manifestar. Nos organizamos como um clube, nos organizamos como uma associação, e a cidade sofre. Fizemos trabalhos sociais para desencargo de consciência, não é por amor nem por paixão. Vamos fazer um trabalho social. E assim, se alguém lá no meio do caminho discordar do pensamento, já acaba. Ninguém mais ajuda aquele, deixa ele para lá, não concorda com a gente. Quer dizer, quem está passando fome que morra, não concorda com a minha ideologia. Ah, irmão, está complicado. Eu digo que a minha geração já era. A minha já era, a minha já se corrompeu. Estou com 46, 47 daqui um pouco. A minha já foi. Eu espero a geração que está vindo aí atrás para fazer alguma coisa. E quando entrar no teu coração um sentimento de revolta, de rebeldia em relação ao que se vê que não agrada a Deus, querido, bota esse leão para fora mesmo, viu? Não fica ouvindo e aturando besteira e desaforo, não. Não fica, porque daqui a pouco você também está corrompido. Fale uma mentira 100 vezes que ela se torne uma verdade. E aquilo vai minando a mente, vai minando a fé, vai minando os princípios. E daqui a pouco você está se comportando igual. Ah, querido, uma das coisas mais terríveis que um crente não aprende é que servir a Jesus é viver em novidade de vida. O que tu fez ontem a respeito do reino, cara, não presta mais para hoje. Tu tem que fazer algo novo, tu tem que crescer mais um pouco. Tu tem que inovar. Viver em novidade de vida, antes de mais nada, servir o reino. Galgar posições mais altas, não, querido, vales mais profundos. E mais o fundo. Quem é pescador sabe que peixe grande, querido, é lá no fundão, lá no meio das pedras, nas tocas. Lambari tu pega em valeta, lambari. Quer pegar peixe grande, querido, mergulha fundo. Quer viver promessas, quer viver novidade, quer viver profundidade da misericórdia e da presença de Deus, querido, viva intensamente o Evangelho. Nós, passados os tempos, querido, temos perdido alguma coisa. Ou nos roubaram ou nós perdemos. E entramos numa zona de conforto em sermos cristãos, ao ponto de acharmos que ir num culto é servir a Jesus. Ao ponto de acharmos que dizimarmos é servir a Jesus. Achamos que ser um ofertante é servir a Jesus.
Tem pessoas que pegam um cargo dentro de um ministério e pensam que estão servindo a Jesus. Servir a Jesus, querido, é servir ao próximo. Qualquer coisa fora disso é besteira, perda de tempo. Como diria em inglês, bullshit, porcaria. Servir ao Senhor é servir ao próximo, não adianta. Jesus nasceu numa manjedoura emprestada, foi sepultado numa sepultura emprestada, não construiu nenhum templo, Ricardo. Ele podia ter construído um templo bonito e ter deixado o meu memorial, um marco como eu passei sobre a terra. Ele podia ter feito. E hoje talvez católicos, muçulmanos, judeus estariam lá se matando, e tudo em volta, e a cada 200, 500 anos era de posse de um, e matava tudo. Agora nós subimos lá para o templo que Jesus construiu. Não, cara, porque o que ele construiu foi dentro de homens. O que ele construiu foi dentro de mulheres. O que ele construiu foi dentro de pessoas. Servir ao reino, querido, é alcançar pessoas. Cuidar de pessoas dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Mas bem-vindo ao reino. Esse é o reino. Chegou num ponto que perdemos alguma coisa. Hoje eu conversava com alguém e falava do tempo que eu era criança. Lá no tempo de papai, o pastor está com 80 e poucos anos, mas no tempo dos pastores, dos grandes, dos homens de Deus que marcaram história, que os nomes deles ecoam aí pelas cidades até hoje. Homens que, irmão, aqueles caras eram feitos de um negócio que eu não sei, que esse bicho não quebrava. Era incrível, era perseguido, era amaldiçoado. Como diz o irmão lá, crente era sinônimo de pobre e de sujo. Só que era uma igreja gloriosa, era uma igreja vitoriosa. Era uma igreja que as coisas aconteciam de maneira fantástica. Por quê? Porque era um povo que temia o Senhor e clamava pela terra, clamava por salvação de almas. A igreja se juntava para orar pela cidade. Senhor, salva essa cidade. Senhor, salva esse povo. Deus, salva esse povo. Ela saía na rua, ela era envergonhada, humilhada. Eu, quando era criança, no colégio ninguém era amigo meu, não fazia amigo na vizinhança, os pais proibiam. Quantas vezes, meu Deus. Bola, irmão, o que é bola? Quando era criança eu não podia jogar. Mas era uma igreja querida, vitoriosa, igreja que orava pela cidade. Eu nunca lembro de meu pai ter feito uma campanha de prosperidade. Nunca. Eu nunca lembro dele ter feito uma campanha para você de conquistas, de alcance, de objetivos. Não, porque a igreja nunca tratou o seu serviço de forma individual. Ela sempre tratou de serviço de forma coletiva. A necessidade da igreja pelo povo. Sempre foi assim. Sempre foi. Porque era uma igreja que tinha consciência de Deuteronômio 28, que se ela andasse segundo os princípios de Deus, se ela vivesse a base do Evangelho, calçada no Evangelho de Cristo, ela seria vitoriosa, as bênçãos a perseguiriam e a alcançariam. Ela sabia disso. Chega Moisés diante do Senhor. Quando se aproxima, eu falei esses dias, o Senhor diz: tira a sandália do teu pé, porque é o lugar que tu pisa, tira a sandália. Josué com o anjo: tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu pisa é santo, tira a sandália. João Batista com Jesus: depois de mim vem um que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Quer dizer, os seus fundamentos não podem ser tirados. O Senhor disse para Moisés: tira os teus fundamentos, eu vou ensinar novos. Josué: tira, eu vou ensinar novos. Jesus ensina os fundamentos corretos da igreja. Irmão, nós somos chafurdados dentro de nossas ideologias, justificamos nossos erros, culpamos nossos pais, os nossos pecados, das nossas fraquezas, mazelas, e não nos posicionamos em relação à vontade de Deus.
Eu ensino lá em casa para os meus filhos, eu ensino na igreja assim, pelo amor de Deus, não dá para o diabo o que ele quer. Não dá para o diabo o que ele quer. Quando tu recebe uma afronta, ele quer que tu desanime. Não dá para ele o desânimo, porque senão ele tem outro negócio por trás. Quando recebe uma provocação, ele quer que você revide. Não revide, não dá o que ele quer. Seja inteligente, simples como a pomba, prudente como a serpente. Uma igreja vitoriosa, uma igreja que marcha de glória em glória, de vitória em vitória. Ah, irmão, é engraçado porque nós temos tanto medo do diabo. A igreja passou a pregar tanto Satanás nos últimos dias, que o povo tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, que pega daqui, que pega de lá. A cuca é malvada, a cuca zangada, cuidado com ela. Quer dizer, cuidado com o diabo. Olha, irmão, o diabo quer te pegar. Ele está dando uma cilada para ti. Eis que olha o diabo. E olha, cuidado com o diabo, 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 com o diabo. E a palavra diz assim: por que ter medo daquele que pode matar o corpo, mas não tem o que fazer? Calma. Deveis, porém, temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Todo homem que teme a Deus, ele é sábio. Esquecemos, querido, que Jesus já derrotou esse inimigo da cruz do Calvário. Ele derrotou e disse: ó, meninada, está aqui, ele está derrotado. Agora ande segundo meus princípios, porque ele jamais poderá tocar em algo que é seu. A igreja de Cristo, irmãos, ela é uma autoridade na cidade. O Senhor espera que ela clame ao Senhor para que Deus sare a cidade. Deus espera que a igreja se posicione em relação às mazelas da nossa cidade, às bandalheiras. Nós temos que nos posicionar. Tem coisas que acontecem, manifestações que a igreja não concorda. Jejum em oração, clamor nos céus. Principados, potestades, homens, mulheres se manifestem no mundo espiritual para que essa batalha seja vencida lá. Mas é mais fácil passar e se benzer. Ui, Deus me livre disso. Deus me livre disso. Esquecemos que somos autoridades. Mas eu sinto, pastor Júnior falou isso, eu sinto muito forte no espírito nos últimos tempos, que uma voz está gritando: eis o noivo, eis o noivo. E essa igreja que tem azeite, tanta quanto não tem, elas vão acordar. O problema é que não tem azeite, ela vai começar a buscar o azeite. Cadê o Espírito Santo? Perdemos dele. É tempo de busca do Espírito Santo, ela vai começar a buscar. Enquanto ela buscar o óleo, aqui tem um óleo, ela vai caminhar em direção ao noivo, vai encurtar o tempo. É tempo dessa igreja despertar, gloriosa e vitoriosa. Somos autoridade, irmãos. Irmãos, quando cheguei na porta ali, uma irmã que está aqui dentro, ela não vai dar o testemunho hoje porque falta um outro exame. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Ela veio: pastor, estava com a doença maligna no fígado. E ela disse: pastor, fiz exame no fígado agora, irmão. Nós oramos esses dias por ela aqui, né, irmã? Cadê ela? Está lá. Oramos juntos. E oramos. E ela disse: pastor, eu fiz exame do fígado não tem mais nada, já desapareceu. Só falta fazer o do pulmão. Então, se o fígado está, o pulmão já está, que a coisa vem de cima para baixo. Então passou para o pulmão no primeiro. Somos autoridade, irmãos. Isso não está sobre um pastor. Irmão, para de ser bobo, para de deixar se manipular. Não, você tem que andar assim: deita, rola, sobe, desce, escorrega, cai, levanta. Manipuladores, para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Quando há um ministério, Deus dá a visão para o homem, mas a missão é de todos. Todos são autoridades. O princípio, querido, é sacerdócio real. Todos somos, essa é a verdade. Ah, não, irmão, aqui tem que ser o pastor para orar, porque eu não posso. Tu não pode, é porque você não tem vida com Deus. Ou tu acha que tem demônio que respeita pastor e não respeita membro? Para com isso, irmão. Pelo contrário, tem demônio que foge de membro, mas de pastor não tem medo, não. Depende da vida que o camarada tem. Sabe o que é ética? Ética é aquilo que eu mostro para os outros.
Ética é aquilo que você me vê de gravata. Hoje eu uso, era assim, o pastor está vestido de pastor hoje, né? Porque geralmente eu venho de camisa polo, de camiseta, hein? E hoje, Santa Ceia, eu gosto assim de honrar o meu Senhor, né, na ceia. Por isso, eu vim por causa dele, não por causa de vocês não. Nem por causa de mim, por causa dele. Ética é aquilo que as pessoas olham para nós, né? Essa pessoa tem ética. Caráter é aquele teu comportamento lá no banheiro público sozinho. É aquele teu comportamento no corredor do supermercado sozinho, quando derruba as coisas. Caráter. Caráter. São as duas coisas que Deus conhece e o diabo tem medo. Um homem e uma mulher que tem o caráter de Cristo. Acabou-se, irmão. Acabou-se. Nós não fomos chamados para ser crente. Nós não fomos chamados para ser evangélico. Nós somos chamados para ser santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Senhor, eu preguei, multidões me ouviram, eu tinha um ministério, pessoas me seguiam, eu tinha até carteirinha de pastor. Deus olhava assim, vira a folha de novo aí para ele ver que o nome dele não está aí. Vira, o anjo lá, não está, em ordem alfabética está aqui, o João das Quantas não tem. Mas não, tem algo de errado. Meu irmão, santidade, sem santidade ninguém verá Deus. Um curso de teologia não te torna santo. Aliás, eu conheci muito teólogo que virou ateu, viu? Eu fiz teologia, muito teólogo que virou ateu. Então alguém que vai falar, pastor, eu quero fazer a faculdade de teologia. Esse irmão pensa. Então um cara de jejum de oração. Não, se tu não é, já nem entra. Porque daqui um pouco para Satanás confundir a tua mente. Daí um pouco tu vai descobrir que Jesus usava patente também. Não, aí tu vai descobrir que Jesus tinha que dormir também. Aí daí um pouco tu vai começar a ver que ele era um homem igual a você. Aí você diz, poxa, mas na verdade... Aí daqui um pouco a tua fé começa a ser minada, abalada. E tornamos um cristão politicamente correto, cristão ético. Abre as tuas mãos por gentileza. O que está sobre a tua mão, querido, é poder. É poder. Preste atenção. Pior coisa que existe é um bicho grande que tem uma força excomunal e não sabe que pode usá-la. Pior coisa que existe, coitado. Ele é manipulado por qualquer um. Ele é usado e abusado, feito de capacho até morrer. Agora, se tu entender o que está na tua mão é poder, meu, tu vai começar a pensar melhor no teu relacionamento com Deus para que se manifeste tudo isso que está sobre a tua vida. Ele disse assim, eu vos dou poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Quem cura os enfermos é a igreja, não é Jesus. Pastor, que heresia. Ele disse, em meu nome curarão os enfermos. Nós é quem curamos eles, no nome dele. Tu chega no cara e diz, demônio, sai em nome de Jesus. Ele vai olhar para ti e vai dizer, tá aí o filho dele mesmo, eu tenho que sair. Tipo assim, eu sou uma autoridade do céu, está aqui minha carteirinha, Jesus. Ele diz, beleza, estou saindo. Fui. Há uma autoridade sobre nós. Mas é interessante, entramos na fila dos mendigos, sendo que nós é que tínhamos que estar no balcão servindo a sopa. Nós é que tínhamos que estar no balcão dando o cachorro quente. Nós entramos na fila dos famintos, porque não descobrimos ou perdemos a identidade que temos em Cristo. Abre tua Bíblia comigo, por gentileza. Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Ele se importa comigo e me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento.
de misericórdia. E quando me esqueço, acharam? Lá no versículo 8, Lucas 15, 8. Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Obrigado, Espírito Santo de Deus, essa palavra. Obrigado, amigo. Quando fala das 10 dracmas, a gente é remetido lá na parábola dos talentos. Aquele que mais recebeu talento, 10 talentos. Talentos representam dons específicos para que você use para agariar almas, para conquistar o reino de Deus sobre a terra. E Jesus, na sua parábola, ele fala de uma mulher, fala de uma igreja. Mulher na Bíblia representa a igreja. Fala de uma mulher que perdeu um dos seus talentos. E ela perde o seu talento e ela fica desesperada. Só que tem um detalhe importante na parábola de Jesus: a candeia estava apagada. A candeia representa sempre o Espírito Santo, a luz. A candeia estava apagada. Em algum momento se apagou. Em algum momento se perdeu visão. Em algum momento se perdeu direção. Sabe quando você entra demais num caminho, faz demais a mesma coisa, que daqui a um pouco parece que aquilo ficou cíclico, aquilo ficou dentro do hábito, então eu não preciso mais saber o que estou fazendo, porque automaticamente farei. Nesse momento a candeia se apaga. Não há mais necessidade do Espírito Santo trazer revelação, você já sabe o que fazer. Só que o grande problema é que no momento que precisar dele, ele não estará. O problema é que no momento que precisar achar dons perdidos, recuperar direção, achar caminho, se não estiver a lâmpada, não se encontra nada. Jesus, na sua parábola, ele fala que a mulher, quando perde o talento, ela fica desesperada. A Bíblia Sagrada não diz o que era de fato o talento. Provavelmente mulheres casadas, elas usavam joias representando que eram casadas. Talvez fosse um colar com 10 pedras, com placas de ouro. Era uma desonra se ela perdesse. Ela, quando perde, ela se preocupa. Primeira coisa que ela fez quando sentiu que estava faltando algo: acendeu a candeia. Foi buscar a presença daquele que ilumina. Quando nós perdemos direção, quando nós perdemos unção, quando nós entendemos que parece que nada dá certo, querido, não adianta buscar a mão de ninguém na tua cabeça. Não adianta ficar participando de propósito, de campanha de jejum, de oração. Aliás, no sentido de querer resposta. O que temos que começar a praticar, querido, é a busca do Espírito Santo de novo. Senhor, o que está acontecendo? Me revela. Me ajuda, Senhor, a entender. Abre meus olhos, abre o entendimento. A igreja, ela precisa voltar a interpretar os sinais que Deus lhe dá. Ela precisa saber que com a presença do Espírito Santo tudo fica muito claro. Às vezes nós nos reunimos em reuniões de liderança de igreja, sentamos e conversamos o que nós vamos fazer com tal situação. O que você acha de tal situação? O que nós vamos fazer com tal projeto? O que nós vamos fazer esse ano? Qual é a nossa programação? A igreja, ela deveria se reunir, parar, não sentar, dobrar os joelhos e clamar direção. Espírito Santo de Deus, o que devemos fazer com essa situação? Espírito Santo de Deus, o que devemos fazer em relação a esse projeto? Espírito Santo de Deus, o que será a nossa programação para esse ano? Senhor, o que devemos fazer? Respostas, direcionamento de Deus. Mas isso exige dedicação, santidade, a presença do Espírito Santo.
Seu Jesus falou: por que vós dizeis, vamos até tal cidade e lá compraremos, angariaremos, ganharemos dinheiro? Se antes deverias dizer, se Deus quiser, iremos até tal cidade, lá negociaremos, lá ganharemos dinheiro. Se Deus quiser, buscar sempre a direção do Espírito Santo. O que tem parecido que a igreja tem vivido de maneira alocada, tem vivido de uma maneira desesperada, é um mar que agita para lá, é um movimento para cá, é um movimento para lá, e ela esqueceu da direção do Espírito Santo em tudo. Ora, um homem e uma mulher de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo sob qualquer circunstância, casamento, negócios, viagem, ministério, em tudo. O problema é que se perdeu o hábito da comunhão, se perdeu o hábito da consagração, se perdeu o hábito do relacionamento com Deus. É necessário acender a lâmpada do Espírito Santo, é necessário buscar a presença de Deus, para que possamos novamente viver na direção do Senhor. Porque o grande problema, irmãos, é ridículo. Vivemos por tentativa, por acerto e por erros. Se nós temos um dom tão inefável, tão maravilhoso, que é o dom do Espírito Santo sobre a nossa vida, que tem a capacidade de discernir pensamentos, que tem a capacidade de dar visão, de dar direção. Vivemos num mundo de fast food, né? Tudo muito rápido. Poxa, e Deus, irmãos, Ele não se atrasa, Deus não se adianta, Deus faz a coisa no tempo certo. E não importa se o tempo para você está passando, importa que no tempo certo o Senhor fará, se tivermos convicção de que Ele está nos direcionando, se tivermos segurança que Ele é conosco. Ora, a igreja se torna momento de marasmo, momento de deixa a vida me levar. Outro se torna ativista, querem fazer tudo ao mesmo tempo. E não adianta o Senhor querer falar, porque a luz está apagada. Se perdeu a comunhão, se perdeu a intimidade. E sofremos porque não voltamos ao princípio daquilo que somos. Ah, queridos, pode ter certeza, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Ai, me desculpe, viu? Quando eu falo uma vida de oração de intimidade, não se iluda que uma vida de oração constante, sem prática da palavra, muda alguma coisa. Não muda nada. É graça e conhecimento, é as duas coisas. Se tu remar só com a graça, fica rodando no lugar. Se tu remar só com o conhecimento, roda no mesmo lugar. É graça e conhecimento que tu leva para frente, que te leva adiante. Sempre foi e sempre vai ser graça e conhecimento. Quando nós nos rendemos, queridos, diante de Deus, entendemos que precisamos novamente acender essa luz sobre a nossa casa, chamar a presença do Espírito Santo, as coisas perdidas começarão a ser encontradas, as coisas esquecidas começarão a ser relembradas, as coisas que não são mais usadas espiritualmente começarão a entrar em uso novamente. As coisas que até nem sabíamos que ainda tínhamos começarão a ser trazidas à memória, à lembrança. Quando nós acendemos a luz novamente sobre a nossa casa, quando nós acendemos a luz de Deus sobre os nossos negócios, quando acendemos a luz de Deus sobre o nosso casamento, quando acendemos a luz de Deus sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa vida profissional, sobre a vida ministerial, sobre a vida espiritual, quando começarmos a buscar a presença de Deus, quando começarmos a chamar a Deus para dentro da situação. Aquela mulher, ela podia ter saído procurando aquela dracma igual uma louca. Aonde eu errei, o que eu fiz de errado, onde é que eu perdi, onde é que ela foi parar? Elas talvez nunca tivesse achado. O que fez ela encontrar o que foi perdido foi quando ela acendeu a luz dentro da sua casa novamente. E depois de acender a luz, a Bíblia diz que diligentemente ela procurou, quer dizer, procurou agora com segurança, mas procurou com cuidado, insistiu naquilo que precisava, e quando ela achou, ela pôde compartilhar com a congregação,
com todos que haviam sofrendo, dizendo: consegui, recuperei. Eu restituí aquilo que eu havia perdido. Eu consegui alcançar novamente aquilo que havia esquecido, porque eu entendi que eu precisava acender a luz novamente sobre a minha vida. A coisa mais comum na vida de um homem e de uma mulher de Deus é começar a reclamar de uma situação adversa. E muitos de nós somos hipócritas, dizemos assim: não, eu não reclamo de Deus, eu só queria entender. Irmão, para com isso. Isso não é uma forma de reclamação. Não é uma forma de reclamação. Não, eu não reclamo, eu só queria que Deus falasse comigo, para mim poder saber. Isso é uma forma de reclamação. A Bíblia não diz: em tudo perguntai por quê, em tudo busque entender por quê. Ele diz: em tudo dai graça. Dar graça, querido, quer dizer ser agradecido, louvar, adorar. Paulo na prisão, querido, o pastor falou lá, pendurado nas correntes, escrevendo carta. Ele falou para o carcereiro: escreve aí, quero mandar uma carta lá para os filipenses, escreve aí para mim. Amados irmãos em Cristo, eu vos sair do saúde capaz do Senhor. Ele na prisão, ele escrevia a carta, porque não perdeu o foco. Ele sabia que ele estava ali por um propósito. Ele dava graças e o propósito se cumpria. Se revelava a vontade de Deus. As dracmas perdidas pela igreja, ele ia achando e devolvendo para ela. Façam assim, façam assado, se comporte assim, se comporte assado. Talvez Paulo foi o grande nome do Novo Testamento depois de Jesus, depois de João, porque Jesus falou que de João não havia outro homem nascido de mulher como João. Então temos que botar Paulo no terceiro lugar. Talvez tenha sido porque ele em todo o tempo ele deu graça. Em todo o tempo. A vida de um homem que sabe ser agradecido a Deus, a vida de uma mulher que sabe agradecer a Deus, querido, inevitavelmente é uma vida de conquistas. Eu não sei se é uma vida de vitória, mas é uma vida de conquistas. Eu tenho convicção disso. Paulo entra no navio como escravo. Ele vai como escravo preso, vai para ser julgado. No meio do caminho dá uma tempestade, começa a bater. Daqui a pouco ele: calma que não vai morrer ninguém. O capitão já diz: o que nós vamos fazer? Ele entra como escravo, já vira capitão. Joga tudo para o mar, vão jogando, mas ninguém vai morrer, não se preocupe. Paulo já dando ordem: tu se amarra nessa prancha, tu entra dentro desse barril, tu abraça aquele fardo de vinho. E já foi dando ordem, todo mundo se grudando. Não morreu ninguém, o navio afundou. Paulo entrou como escravo, já era capitão. Ei, outra, ele não entrou no navio reclamando, entrou dando graça. Eu vou para Roma ver o imperador, e quando eu estiver na frente dele vou falar do meu Senhor. Ia como escravo amarradinho. Desce na ilha. Chega na ilha, frio, chovendo, faz uma fogueira. Paulo fazendo a fogueira, vê uma serpente e morde na mão dele. Tchá! Quando a serpente morde na mão dele, ele sacode ela no fogo. Ele entra no barco como escravo, chega na ilha como capitão, agora já era um Deus. Ele é um Deus. Ele é um Deus. A cobra mordeu e não aconteceu nada, porque ele sacudiu ela no fogo, irmão, e continuou mexendo no graveto, e todo mundo olhando para ele. E todo mundo viu que a cobra mordeu. E ali já começaram a querer adorá-lo. Daí não, né? Aí ele pegou e disse: então para um pouquinho. Então já que vocês querem conhecer um Deus, então agora vocês vão conhecer. Um coração agradecido, querido, ele é um coração de conquistas. E Deus botou ele bem na entrada do inverno. Ele ficou ali meses, até passar o inverno, até ele estragar aquela ilha. Aquela ilha nunca mais prestou. Aquela ilha conheceu Jesus por causa de um homem que aceitou ser escravo. Entendeu que tudo cooperava para o seu bem. Não perdia tempo. Não perdia tempo. Irmãos, nós sofremos porque nós não entendemos o porquê que Deus nos colocou em tal lugar, em tal tempo. Nós sempre dizemos: eu estou lá, mas eu não gosto daquele lugar. Eu trabalho naquela empresa, mas não suporto mais. Eu estou naquela igreja, mas... E nós acendemos a luz e dizemos: Senhor, o que eu perdi? Dá para rebobinar o filme? O Senhor vai dizer: por quê? Porque eu quero ver o que eu perdi, que eu quero entender. Então rebobina para ele.
Vamos fazer ele entender por que ele está nesse lugar, nesse tempo, qual é o propósito, por que eu plantei aqui dentro. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Quando eu olho para o meu avô, Pantaleão Francisco Casas, um dos fundadores da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, começou lá em Itajaí. Olho para o meu pai, pastor Joel Pantaleão Casas, pastor há 50 e poucos anos. Meu tio Abraão Casas, lá em Itajaí, na Assembleia de Deus, trabalhou muito com o pastor Montanha. Os caras, meu Deus, irmão, que gente feita de um jeito que a gente fica até meio doido. Os caras não se curvavam. Eles não se curvavam. Eles não se curvavam. Eles entendiam que eles estavam ali por um propósito. Por isso que eles tinham uma vida de conquista, irmão. Por isso que as coisas eram confiadas nas mãos deles. Não é porque eles eram teimosos, é porque eles entendiam que eles estavam ali por um propósito. Deus o colocou naquele lugar porque Deus tinha algo a ser feito naquele lugar, naquela cidade, naquele tempo. E Deus decidiu escolher ele. E ali ele ficava, até que se cumprisse o propósito. Ah, queridos. Ah, mas a nossa geração é a geração que gosta de bênção. Amém? Gosta de bênção, amém? Você é um abençoador, querida. Você já é um abençoado. Um texto de Paulo diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Deus que te conhece lá no oculto, ele fará o quê? Ele te compensará. Não é falará contigo, ele te compensará, revelará os seus planos, os seus propósitos. E o pior é que enquanto nós não acendemos a candeia dentro de casa, a dracma perdida não é encontrada, e nós não entendemos o propósito de todas as coisas e sofremos, às vezes ao ponto de perdermos a fé, inclusive, porque não aceitamos o propósito de Deus na nossa vida, naquele lugar e naquele tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós vamos despertar pelo amor dEle, para que possamos viver o seu propósito. E a outra coisa muito importante, o reino dos céus é tomado à força. Ele é para quem decide tê-lo. De graça recebeis, amém? Mas de graça dai, quer dizer, existe uma ordem: compartilhe, conquiste o reino, promova o reino. Há uma ordem, porque se tu recebeu de graça e você não compartilhou, você enterrou o talento. Se você enterrou o talento, você será repudiado naquele dia. Acabou-se. Acenda a luz. Acenda a luz. Se Deus, onde é que eu estou errando? Onde é que está faltando alguma coisa? Onde é que eu tenho me esquecido de algo? Me ajuda. Diligentemente, Senhor, eu te buscarei. Diligentemente, Senhor, eu te pedirei. Me ajuda a entender. Eu quero achar onde está a dracma perdida. Eu quero saber, Senhor, aonde é que ela foi parar. Eu quero saber, Deus, onde é que ela está, porque ela faz parte da minha vida. Eu preciso tê-la para ser quem eu sou. Eu preciso tê-la. Irmãos, eu tenho convicção que Deus vai te curar. Amém? Eu tenho, irmãos, promessa dele. Convicção que ele vai te prosperar. Amém? Amém? Eu tenho convicção que Deus vai restaurar o casamento. Amém? Sabe por que eu tenho convicção? Porque ela é embasada naquela palavra que diz que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo aquilo que eu hoje te ordeno, bendito tu serás. Se nós obedecemos a palavra dele, não é uma mãozada na tua cabeça que vai mudar a tua vida, não. É
tua vida sob a palavra, obedecendo os princípios de Deus, que muda a sorte de todo mundo. Não adianta tu querer ter um casamento perfeito e você for um prostituto, praticante de lascívia. Tu nunca vai conseguir isso. Não adianta você querer ter negócios excelentes, que Deus prospere, se você só nega impostos, rouba, faz coisas escusas. Deus não põe mão em cumbuca, cara. A coisa é séria. Pastor, mas se fizer assim ninguém aguenta. Aguenta. Porque nós temos testemunhos de pessoas que assim fazem e assim aguentam e vivem. Aplique os princípios de Deus, acenda a luz novamente. Deixe as coisas se tornarem claras de novo. Não esconda nada. Deixa Deus bagunçar a tua vida. Deixa Deus ajudar a tu encontrar a dracma. Só que o que ela fez, ela procurou diligentemente. Ela deu uma faxina geral na casa. Ela botou tudo para a rua. Tudo para a rua. Os móveis, tapete. E começou a varrer direitinho. Foi procurando. Aí não achou nos cantos da casa, foi lá nos móveis, começou a procurar nos cantos do sofá, nos encostos da cadeira, sacudia as cortinas, foi procurando. Quer dizer, uma faxina geral. Limpe, veja onde tem sujeira, vai achando, até encontrar o que se perdeu e poder celebrar o prazer de ser completo na presença de Deus. Amém. E outra coisa, querido, não espera cair um raio na tua cabeça, não. Não espera, porque o mais importante você tem, que é o conhecimento da palavra, conhecimento da vontade de Deus. Viva, aplique na tua vida. Feche teus olhos um pouquinho, por favor. Amado e doce Espírito Santo de Deus, Senhor, eu sei, Senhor, que a tua vontade, ela se sobrepõe à vontade dos homens, porque tu disseste a tua palavra, Pai, que céu e a terra vão passar, mas a tua palavra não há de passar. Ela vai se cumprir, então a tua vontade se cumprirá. Mas em particular, Senhor, sobre a vida do homem, há o direito do livre-arbítrio. E para que se estabeleça a tua vontade, nós precisamos decidir por ela. Nós precisamos decidir pelo teu querer na nossa vida. Nós precisamos, Senhor, começar a consertar, Senhor, o que está errado, a limpar, Senhor, a procurar o que se perdeu, aonde que houve a falha. Deus, se é no casamento que vemos regenerá-la, Senhor, nos ajuda. Se é nos negócios, Senhor, que vemos consertar. Amado doce Espírito Santo, nessa noite nós queremos lhe acender sobre a nossa mente. A casa representada na tua palavra é a vida particular de cada um de nós. Tu nos chama de templo, acenda em nós a tua luz, traz à nossa memória, Senhor, aquilo que precisamos consertar. Nos ajuda a achar o que foi perdido. Muitos de nós não nos encontramos ainda ministerialmente, nós não nos encontramos familiarmente, profissionalmente, Deus, porque falta alguma coisa, algo se perdeu. Senhor, ajuda-nos a procurar. Tira-nos da região do lamento, tira-nos da região do conforto, tira-nos da região da procrastinação, onde vamos empurrando com a barriga as coisas. Tira-nos, Senhor. Faz-nos mobilizar em torno da necessidade de achar o erro, de consertar o que foi perdido, Senhor, de recuperar o que foi perdido. Doce Espírito Santo de Deus, nós cremos a tua palavra. A tua palavra nos ensina que somos um povo vitorioso, somos um povo de conquista, mas a mesma palavra ensina que devemos andar segundo os teus princípios. Nos ajuda, Senhor, a consertar, nos ajuda a conquistar aquilo, Senhor, que já perdemos, nos ajuda a encontrar o que foi esquecido, porque senão, Deus Santo, ministérios, Senhor, continuarão enterrados, casamentos continuarão sofrendo, vidas financeiras, Senhor, continuarão com dificuldade, saúde, Deus, não será restabelecida. Nós clamamos por misericórdia, clamamos por perdão em nome de Jesus. Abra nossa mente, arranca-nos de dentro da religiosidade babilônica, daquilo que nos torna, Senhor, politicamente correto, porém espiritualmente errados, perdidos, cegos, e nos leva, Senhor, ao centro da tua vontade. Eu lembro da tua palavra que a dracma foi confiada na mão daquela mulher,
Portanto, ela tinha a obrigação de zelar por ela e nunca perdê-la. Que essa noite nós vamos despertar, Senhor, porque Tu confiasses negócios na mão da Tua igreja, confiasses casamento, confiasses filhos, confiasses saúde, confiasses profissão, confiasses ministério, Senhor. Isso são responsabilidades nossas. Tu nos chamas de mordomos, mordomos fiéis ou infiéis. Abre o nosso entendimento para que venhamos resgatar o que foi perdido, porque não é nosso, é Teu. Tu confiou-nos o cuidado dessas coisas. Abre o nosso entendimento, a nossa visão, amado Espírito Santo, clareia a nossa casa, para que possamos achar a dracma perdida, para que possamos, Senhor, nos alegrar com aqueles que nos cercam, dizendo: conquistei a vitória, consegui consertar tudo, porque eu achei aonde eu havia errado, eu achei o que eu havia perdido e consertei e recuperei. Pai, eu que lhe clamo nessa noite sobre a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, amém, Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. Aleluia. Eu podia lhe chamar à frente e dizer: vem você que está precisando reencontrar algo não está no lugar. Eu podia, mas eu vou te dar a chance de começar a acender a luz da tua casa essa noite. Quando você voltar para casa sozinho, põe o rosto no chão e diz: Senhor, eu estou precisando entender o que está acontecendo. Eu estou precisando entender o que está acontecendo. Eu me rendo. Eu digo que eu tentei procurar com a luz apagada, e eu preciso que Tu acenda a luz para que eu possa achar. Amém? Faça isso. Fique em pé, por gentileza.